Se você chegou até aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a professora Mari Dias e hoje nós vamos falar de atualidades. Vamos falar aí da semana de abril, do dia 7 ao dia 11. O que está acontecendo? Que caos é esse, não é? Então, se você está aqui, curta, compartilha, divulga para quem você quiser e vamos para as notícias. Nossa, desde que Trump assumiu, tá uma confusão aí nas relações internacionais, questões de tarifas, taxação para cá, taxação para lá, e ninguém sabe mais nada, tá? Ganha e perde dinheiro em tudo que é bolsa em escala global. Só para você ter ideia, no período de Trump, desde o dia 20 de janeiro para agora, hoje são 11 de abril de 2025, já foram mais de 10 trilhões em percas ah, nas, na Wall Street dos Estados Unidos. É muita coisa, né? Bolsa dos Estados Unidos perdem 10 trilhões desde a posse de Trump. Nos 3 dias de pregão, desde o anúncio das tarifas, isso lá, alguns dias atrás, totalizaram cerca de 6 trilhões de perdas, né? E aí, nós estamos aqui falando do dia 7/4, tá? O que diz o CEO responsável por esses estudos, né? Ele diz o seguinte, deixa eu achar aqui. O movimento de pânico alimentado por incertezas regulatórias e temores geopolíticos atingiu em cheio as empresas americanas, com destaque negativo para os segmentos fora da elite tecnológica. Pondera Einar Rivero, CEO da Elos Ayata, que fez essa pesquisa, né? O que está dizendo aqui, ó? As bolsas dos Estados Unidos ensaiaram um breve otimismo ao longo das negociações na segunda-feira, dia 4, após rumores do Trump realizar pausa nas tarifas. Mas, quando chegou dia 7, do domingo para a segunda-feira do dia 7, meu amigo, um caos, um caos. Todo mundo veio. E aí, em resposta, o que a China disse? Que os Estados Unidos não passam de chantagistas e que vai lutar até o fim. Por quê? Qual é o objetivo dos chineses? O objetivo deles é salvar, salvaguardar seus próprios interesses e direitos. É óbvio, né? Primeiro que a gente está falando de duas gigantescas potências. Né? De um lado você tem os Estados Unidos e do outro você tem os chineses. Né? Os chineses é hoje a maior economia em poder de compra, tem é o maior parceiro comercial global do mundo, não tem como negar um negócio desse, inclusive dos Estados Unidos, né? O que diz aqui o representante chinês? Ó, ele diz o seguinte: o Ministério de Comércio da China, nessa terça-feira, dia 8, horário local, prometeu tomar resolutamente contramedidas para salvaguardar seus próprios direitos e interesses se os Estados Unidos implementarem as tarifas ameaçadas. A ameaça dos Estados Unidos em aumentar as tarifas sobre a China é um erro atrás do outro que, mais uma vez, expõe a natureza chantagista dos Estados Unidos. A China nunca aceitará isso. Se os Estados Unidos insistirem em seu próprio caminho, a China lutará até o fim, disse o ministro do Comércio da China. Dentro de 48 horas após Trump anunciar as tarifas na quarta-feira, dia 2, a segunda maior economia do planeta rapidamente retaliou suas próprias medidas punitivas sobre os produtos e empresas dos Estados Unidos. Tá? As tarifas dos Estados Unidos terão impacto na China, mas o céu não cairá, disse um comentário no jornal do porta-voz comunista chinês Diário do Povo no domingo, dia 6. E aí a gente passa um pouquinho mais para frente. No dia 7 também, as bolsas na Ásia derretem na Europa por tensão mundial na guerra tarifária. Meu amigo, a instabilidade ela gera isso. Então a gente pega dinheiro dali, pega dinheiro daqui e o caos vai girando. Isso entre o dia 7 e o dia 8 de abril, tá? Aqui, ó, os mercados globais despencam nessa segunda-feira, aprofundando o colapso das ações desencadeadas pela guerra comercial do presidente Donald Trump e a resposta da China às tarifas. O DAX da Alemanha abriu uma queda de 9%, o FTSE de Londres cerca de 5% mais baixos, e assim vai. O índice de referência da
Nikkei do Japão, você tem ali gigantes de tecnologia perdendo dinheiro. As Sete Irmãs, como é conhecida, as empresas tecnológicas lá dos Estados Unidos também perdeu muito dinheiro. Eu tô falando aí da Apple, da Meta, da Amazon, das empresas do Musk e assim vai, tá? No dia seguinte, o que que a gente tem? O que que a gente tem? Ó, no dia 8, após dias de caos, bolsas mundiais voltaram a superar o azul, resultado primário em destaque ao Brasil. O que que acontece já no dia 8? No dia 8, o presidente Trump ele anunciou o quê? Que ia dar uma pausa de 90 dias nessas questões tarifárias. Menos para a China, né? E aí o que que acontece, né? Ó, as bolsas mundiais voltaram a operar na trajetória positiva nessa manhã do dia da terça do dia 8, após uma segunda-feira de caos como consequência do tarifaço de Donald Trump, tá? O republicano prometeu impor tarifa adicional de 50% sobre os produtos chineses e o governo do gigante asiático não esperava, não, aliás, se o gigante asiático não revertesse o aumento de 34%. Vamos cá. O Donald Trump aumenta em 50% para a China, mas não quer que a China faça nada em relação a isso. Faz sentido? Não faz. É claro que a China ia bater de frente, ó. Se os Estados Unidos insistirem nesse caminho, a China vai combatê-lo até o fim, disse o governo chinês. Aí aqui no Brasil, o ministro da Economia, ele diz o seguinte, ó. Haddad, sobre o efeito de tarifaço de Trump, ele diz: nada mais vai ficar constante. Para o ministro da Fazenda, os Estados Unidos armaram um jogo de globalização. Descobriram que perderam para a China e agora querem mudar as regras na marra. Né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse em entrevista à coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, que nada mais vai ficar constante depois da guerra tarifária iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na avaliação do mandatário da Fazenda, Trump deflagrou um processo disruptivo no mundo ao anunciar que o republicano vem chamando de tarifas recíprocas. Segundo a medida, segundo Haddad, vai exigir um exercício intelectual que não condiz com o processo que estamos vivendo. Qual é esse processo? Gente, a gente vive o né? A economia ela é multidiversa, né? O Brasil se relaciona com a China, com a Argentina, com o Paraguai, Uruguai, Estados Unidos, Europa, Rússia e assim vai. Né? Oriente Médio, não tem como você se desvincular mais. Por quê? Imagina só, o Brasil tem uma das maiores produções de aviões do planeta, né? E aí, que é a Embraer. Para fazer essa produção, precisa de um monte de coisa que vem de um monte de países diferentes. Ponto. Não tem como você quebrar essa linha que foi construída pós Segunda Guerra Mundial, principalmente pós fim da Guerra Fria, lá em 1990. Tá? O que, que ele diz aqui? Ó? Haddad vê a situação no Brasil, uma guerra comercial com otimismo. O Brasil, por meio do Itamaraty, do vice-presidente Geraldo Alckmin, verbalizou para os Estados Unidos que não fazia sentido uma retaliação contra o país, simplesmente porque eles são superavitários no comércio em relação a nós. O tarifaço não foi bom para ninguém, mas eles colocaram a América do Sul na melhor situação dentro do quadro da geopolítica mundial. Foi a menor das sobretaxas de importações impostas, que é de 10% ao continente, exceto a Venezuela e a Guiana. E se você quiser ler mais aqui, ó, tá tudo completinho, você vem aqui e dá uma lida, porque o material tá aqui embaixo. Deixa eu fechar essas guias aqui para ir diminuindo. A intenção é fazer aulinhas rápidas ali de, no máximo, 20 minutos, 30 minutinhos pra gente caminhar junto, ok? E aqui, deixa eu ver, essa notícia eu já falei com vocês. Bora, internet ajuda. Essa aqui já foi. Já falei sobre o Haddad. Agora vamos aí para Ibovespa. O que, que aconteceu na Ibovespa dia 9? Ibovespa dispara após trégua de Trump. Ou seja, cria-se uma estabilidade por conta do anúncio de Trump em falar que vai passar 90 dias sem fazer tarifas para os países, ok? Ele diz o seguinte, ó, Donald Trump suspende por 90 dias tarifas para países que não revidaram o tarifaço, exceto a China, ok?
Após dias de forte turbulência, os mercados financeiros viveram um dia de trégua nessa quarta-feira, depois que o presidente dos Estados Unidos anunciou uma pausa de 90 dias no plano de impor sobretaxas a vários parceiros comerciais que aceitaram as medidas sem revidá-las. E aí isso vai gerar interferência na questão de como as bolsas de valores vão se comportar mundo afora, certo? Vamos um pouquinho mais. Ó, nova rodada de tarifaço. Isso já é que dia? Dia 9. Minha gente, segunda, dia 7, terça, dia 8. Dia 9 já vem a bagaceira de novo. Que montanha russa. Nova rodada de tarifaço de Trump entra em vigor nessa quarta. Tarifas entram em vigor com alíquotas baseadas na reciprocidade, afetando economias como China, Japão e União Europeia. A nova rodada de tarifas dos Estados Unidos contra dezenas de países entra em vigor a partir da 1h01 em horário de Brasília. Com relação ao horário de Brasília. A medida começa a valer para 57 países, incluindo antigos aliados como o Japão e União Europeia e rivais como a China. Meu amigo, que caos, que caos. Aí, como eu falei para vocês, né, Trump limita tarifas recíprocas de 10% por 90 dias, com exceção da China, que tem taxa de 125%. Trump disse que estava aumentando a tarifa dos Estados Unidos sobre a China enquanto trabalhava para trazer Pequim à mesa para as negociações. Ou seja, ele queria que o presidente chinês viesse até ele para poder negociar. Só que essas tarifas, gente, bora pensar um pouquinho. Quando eu faço essas tarifas, eu vou gerar um caos econômico dentro do próprio país. Por quê? Quem vai pagar essa diferença é o consumidor final. Entendeu? Ó, o presidente dos Estados Unidos afirmou nessa quarta-feira que ele limitará suas tarifas recíprocas a 10% por um prazo de 90 dias. Ao mesmo tempo em que ele anunciou o aumento das taxas impostas às Chinas para 125%, intensificando a guerra comercial com Pequim. Em postagem em sua rede social, o republicano afirmou que as medidas entram em vigor imediatamente. Aí, né? Nós vamos ter mais à frente aí a resposta da China com relação a isso, né? E o que tem aqui, ó? Gigantes de tecnologia ganham quase 2 trilhões. Lembra que estava perdendo, né? Lá no início. Essas tarifas indo e voltando. Então, o que acontece depois que o Trump anuncia que vai ter essa pausa de 90 dias? Aqui, ó. Gigantes da tecnologia ganham quase 2 trilhões em valor de mercado após recuo de Trump em tarifaços. A Apple, entre as mais prejudicadas na bolsa, ganhou 297 bilhões e passou a ser avaliada em 2,9 trilhões, segundo Ellus IATA. Aí aqui as gigantes, né? Você tem aí o grupo Meta, né? A Google, a Microsoft e outras mais, elas vão variando. O Trump afirmou que irá pausar por 90 dias o programa de tarifas recíprocas e reduzirá em 10% as taxas de exportação contra os países, com exceção da China. E aí, os efeitos do Brasil? Quais são esses efeitos, né? Tem até um efeito positivo, porque quando você tem esses problemas com esses dois gigantes que têm um comércio vasto, diverso e gigantesco, né? Acaba beneficiando outros países, né? E o Brasil, ele já teve reuniões, isso já foi agora, dia 11, com os Estados Unidos, para ver essas questões das tarifas e como isso vai se desenrolar. O Brasil, ele não foi prejudicado comparativamente a outros países, porém o ferro, como eu falei para vocês, foram tarifados em mais de 25%, e as tarifas do Brasil, que já eram de 10%, continuaram, tá? E aí, hoje, dia 11/4, o que aconteceu? Brasil e Estados Unidos realizaram reunião comercial após tarifaços. Fontes envolvidas nas negociações, ouvidas pela CNN, afirmam que o canal de diálogo está consolidado, porém, não vê espaço para resolução imediata. Diplomatas brasileiros se reuniram em Washington nesta quarta-feira, dia 10, no caso ontem, com representantes do Departamento de Comércio dos Estados Unidos.
Foi o primeiro encontro bilateral desde o anúncio do novo pacote de tarifas recíprocas. Essas reuniões, segundo as fontes envolvidas nas negociações, ouvidas pela CNN, estão acontecendo semanalmente e fazem parte de um grupo de trabalho aberto entre os países para discutir tarifas comerciais entre os mesmos. Continuemos. Em nova resposta, ó, gente, aqui, ó, a datinha, ó, a data de 11, de 11. O que a China disse? Ah, é, Trump? Vai me tarifar em 125%? Pois, ó, beijo de luz para você também. Eu vou tarifar você em 125% também. Em nova resposta a Trump, China eleva tarifas de produtos dos Estados Unidos para 125%. O presidente chinês Xi Jinping fez um apelo à União Europeia por uma resistência conjunta. A China anunciou nesta sexta-feira que aumentará as tarifas sobre os produtos dos Estados Unidos para 125%, aprofundando ainda mais a guerra comercial entre as duas maiores economias do planeta. A imposição dos Estados Unidos por parte. A imposição por parte dos Estados Unidos de tarifas anormalmente elevadas contra a China viola gravemente as normas comerciais internacionais e as leis econômicas básicas e o bom senso, afirmou a Comissão Tarifária do Conselho de Estado de Pequim. Ok? Então tá 25 a 25, meu amigo. Tu bota 25 de lá de tarifa e eu boto 25 de cá e isso vai gerando caos global. E vamos passar aí um pouquinho para outros assuntos. Saímos ali da política e da economia, vamos entrar aqui um pouco na questão de educação. Discurso de ódio nas redes sociais, emoji ganha significados muito diferentes dos originais e não são entendidos por todo mundo. A empresa Tafernet revela um aumento de 35% no número de emojis, palavras, siglas, hashtag que em português relacionadas à incitação de ódio e conotação sexual em 2 anos. Nossa Senhora. Um levantamento da organização não governamental mostra que o discurso de ódio nas redes sociais incorporaram largamente os emojis, mas com significados muito diferentes dos originais que não são entendidos por todo mundo. O que diz aqui contra João Carlos de 16 anos? Tinha que ser os adolescentes, né? Eu vejo muito gente usando diversos emojis para se referir a diversas coisas ofensivas. Aí Bruna, 15 anos, fala: existem muitas pessoas que sofrem com isso. Então, em relação ao tipo de problema, com o seu peso, com sua aparência, sua sexualidade. Aí, um levantamento da ONG feito em redes sociais e aplicativos de mensagens revelou que o aumento de 35% no número de emojis, palavras, siglas, hashtags em português relacionadas à incitação de ódio e conotação sexual nos últimos 2 anos. Cara, isso é muito grave. Um conjunto de métodos e ferramentas que, inclusive, se revelem de inteligência artificial, aprendizado de máquina para detectar, a partir de uma tese textual, ou seja, um conjunto textual dessas páginas, diálogos e etc., padrões que indicam a presença de grupos criminosos ou células extremistas. É a linguagem das redes, né? Que é um problema que vai sendo enfrentado e a gente vai enfrentar esse problema com mais intensidade ainda com a próxima geração que está vindo. E aí, qual a solução que a gente vai ter para isso, né? A gente consegue identificar, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, ligada ao Ministério da Justiça, ajuda o Estado a investigar os crimes cibernéticos. A regulação das redes, ela é mais do que necessária. Isso é um fato. Isso é um fato. O que é lei físico tem que ser lei a virtual também, né? Eu não posso cometer qualquer tipo de crime com você sem sofrer punições por isso. Então, regulamentar as redes é fundamental, tá? Pra gente finalizar aqui, ó, a gente consegue identificar um perfil mais jovem de autores ligados a essa prática. A partir disso, identificamos eventual ilícito criminal, discurso extremista, diligenciar para identificar a autoria e aí disseminar esse conteúdo para as respectivas polícias na unidade federativa pertinente para que ela adote as medidas
de Polícia Judiciária, né? O delegado especializado em crime cibernético, Arthur Martins Costa. Mas, meu amigo, enquanto a justiça ela não anda na mesma velocidade que as redes. Isso é um fato, não anda mesmo. Vamos aí. G1, o que diz aqui o G1? Bullying não é brincadeira, desde 2024 é crime, pode ser passível de multa. Aqui no dia 7, no caso, que é o Dia Nacional de Combate ao Bullying e Violência na Escola, lembrado nessa segunda-feira. Ou seja, galera, se você pratica bullying não é mais só uma brincadeira, bullying é crime, ok? Isso é ótimo. Em 2024, 120 denúncias de bullying foram feitas na Polícia Federal do Distrito Federal, um aumento de 243% em relação ao ano de 2023. No Dia Nacional de Combate ao Bullying e Violência na Escola, lembrado nessa terça-feira, ou nessa segunda-feira, é preciso alertar que o bullying nunca foi uma brincadeira e que desde 2024 é crime tipificado no Código Penal, ok? Vamos falar mais um pouquinho de educação. Aí, ó, estudos apontam que o celular não é o único responsável pela distração. Uma nova pesquisa sugere que, embora os celulares sejam grande fonte de distração, eles não são os únicos culpados pela falta de foco no dia a dia. A distração vai além do telefone. Imagine a seguinte situação: se você se senta para fazer uma declaração de impostos no computador, mas decide enviar uma mensagem para o seu parceiro sobre um detalhe financeiro. Em questões de minutos, essa simples mensagem leva uma rápida verificação no e-mail, algumas rolagens nas redes sociais e até mesmo uma visita a sites de compras. Quando percebem, já passou uma hora sem que você tenha avançado no que realmente precisa fazer. A intenção das redes, seja ela social, aplicativos e tudo mais, é te deixar preso o maior tempo possível, porque você é a mercadoria, certo? Esse cenário comum para muitos mostra que a distração não depende apenas dos celulares. Segundo o pesquisador Dr. Marx Heitmeyer, professor e psicólogo da Universidade de Arts London, os smartphones aumentaram o tempo gasto com distrações, mas não são os únicos responsáveis pela perda de foco. Ensino médio mostra que a tendência de melhora antes do início do pé de meia. O programa do governo Lula paga bolsas a estudantes. Censo escolar aponta também avanços em matrículas. O censo escolar de 2024 mostra que o ensino médio tem apresentado uma tendência positiva antes mesmo do início do programa Pé de Meia. O Ministério da Educação divulgou nesta quarta-feira, dia 9, números de indicação do censo, de edição do censo que traz o programa da educação brasileira. E aqui, ó, nós temos aqui, ó, ao observar a idade dos estudantes no nível médio, também há pequenos avanços. No ano passado, 87% dos matriculados em escola pública tinham 17 anos, idade ideal para a etapa. Em 2019, esse percentual era de 82%. O incentivo à educação ele tem que acontecer. E a gente sabe que esse programa ele não é para qualquer um, ele depende ali de você ser baixa renda, fazer parte do CAD único, tem todos os critérios. E sim, esse dinheiro faz muita diferença para muitos estudantes Brasil afora. Vamos caminhando mais um pouquinho. JN, Jornal Nacional, o que diz aí o Jornal Nacional? Se a minha página carregar, né? Enquanto isso, deixa eu apagar aqui. Estamos rodando aí na meta dos 20 minutinhos, 30 minutos, que é o que eu prometi para vocês. Não tá abrindo aqui, então vamos para a próxima. Brasil começa a exigir visto para os Estados Unidos, Canadá e Austrália. Correto. Corretíssimo. A gente paga para ir, por que eles não pagam para entrar, né? Por que eles não podem ter vistos? Tu entra nos Estados Unidos sem visto? Pelo contrário, né? Japão saiu da lista de países que exigem visto de cidadão brasileiros. O Brasil começa a cobrar nessa quinta-feira vistos dos cidadãos da Austrália, do Canadá e dos Estados Unidos, conforme previsto em decreto. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a decisão do governo brasileiro foi tomada em maio de 2023 em respeito ao princípio da reciprocidade. Óbvio! É o básico! Seguimos em tratativas para que os Estados Unidos isentem os brasileiros de exigirem o visto, permitindo a reciprocidade de norte-americanos que visitam o Brasil. Então, se
você não vai se identificar sem fazer o visto, né? Dados do painel de chegadas de turistas internacionais ao Brasil, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, mostra que em 2024 o Brasil recebeu 728 mil turistas dos Estados Unidos, 96 mil do Canadá e 52 mil da Austrália. Então, o visto é uma questão de política de reciprocidade, tá, galera? Tem que acontecer mesmo. Estudo inédito mostra que sob pressão de garimpo migra e segue afetando as TIs. Gente, TRIs são terras indígenas. Relatório mostra a dinâmica de migração da atividade que destruiu 4,2 mil hectares entre 2023 e 2024, né? As atividades garimpeiras destruíram 4 mil hectares de terras indígenas, o equivalente a 6 campos de futebol. É muita coisa, né? Os dados divulgados nesta terça-feira, dia 8, de Greenpeace, indicam que as ações de fiscalização ambiental e desinstrução, que consiste na retirada de invasores das terras indígenas, implementadas nessa atual gestão, não são suficientes para conter o garimpo na área, ou seja, precisa de mais fiscalização, que os órgãos eles sejam mais efetivos, que você tenha mais concurso público, está precisando de gente nesses órgãos, está precisando de gente especializada. Teve concurso recentemente do IBAMA, do ICMBio, né? Acho que foi esse final de semana, agora em abril. E é março para abril, e vamos ver o que isso vai acontecer. É interessante que essas políticas públicas elas sejam efetivas, até porque o avanço do garimpo naquela região é assustador. Ovo político, o ovo tá mais caro? Tá. Por quê? Por falta de ovo? Não, porque a gente tá mandando para fora. É mais barato vender em dólar, aliás, é mais lucrativo vender em dólar do que vender aqui para nós mesmos, né? Vai entender. É uma tal de uma lei Candi que não cobra do agro brasileiro um imposto sobre a exportação. Faz sentido uma coisa dessa? Não faz sentido um negócio desse, né? Mudanças climáticas, inflação e venda aos Estados Unidos criam desafio para Lula. Vamos aqui, ó. Recorrente nos discursos de oposição do governo federal, o ovo é a bola da vez na tentativa de influenciar a opinião pública, mas o alimento é um desafio que não se restringe ao Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, as exportações brasileiras de ovos para os Estados Unidos cresceram 93%. É muita coisa, o que gerou uma alta nas mercadorias nacionais de cerca de 18,7%. Eu tive recentemente no mercado, a última vez que eu comprei ovos custou ali em torno de R$ 19. Tá caro, tá muito caro ainda, né? Tem que ter política para solucionar isso daí. Vamos à próxima. Banco de luxo na Finlândia atrai interesse em meio a risco de guerra. A gente sabe que lá na Ucrânia e na Rússia está tendo conflito. A União Europeia, a União Europeia não, a OTAN. Recentemente o Donald Trump disse que não vai mais defender a Europa. Há planos econômicos de rearmamento europeu na Inglaterra, na França, na Alemanha. Então será que a gente está vivendo os novos velhos tempos ali da corrida armamentista que nós tivemos lá na Primeira e Segunda Guerra Mundial? Será que nós vamos ter uma nova guerra mundial? Governos como a França, a Finlândia e outros mais já estão instruindo os seus moradores, os seus cidadãos a estocar coisas, comidas e assim vai. E não é diferente a questão de bunkers. Então, o que que tem aqui, ó? O medo de uma guerra na Europa vem atraindo vem atraindo os olhares de diversas pessoas aos luxos do bunker subterrâneos na Finlândia, no norte europeu. Além de servir de abrigo antiaéreo, a estrutura possui piscinas, saunas e até mesmo parques de diversão. Oh, vala! Parque de diversão, piscinas, saunas, gente. Vou ficar no bunker, né não? Pra que que eu vou pra cima? A construção foi feita no leito magmático de Helsinki, na capital do país. Ao todo, são 50 mil abrigos de defesa civil com capacidade para 4,8 milhões de pessoas, 85,71% da população do país, que é de 5,6 milhões de pessoas. Por que que não fez logo para todo mundo? Não é?
Oxi. Ah, pronto. Datafolha, 52% acha que Bolsonaro deveria ser preso por tentativa de golpe. Apesar da maior parcela a favor da prisão do ex-presidente, predomina a visão de que isso não vai ocorrer. Galera, tentar dar o golpe de Estado de Direito é crime. É crime. Ponto. Não tem nem o que discutir. Se as provas elas são contundentes, são robustas, aí que responda e que né, e prove sua inocência, ou você é inocente até que se prove o contrário, faça todos os trâmites judiciais que tem que fazer, e é isso, né? O ex-presidente deveria ir para a cadeia. Essa é a opinião de 52% dos brasileiros, segundo o Datafolha. Os outros 42% dizem que ele não deve ser preso e 7% não souberam opinar. Né? Bolsonaro foi tornado réu na semana retrasada pela primeira turma do STF, que deverá julgá-lo ao longo deste ano. Segundo a investigação da Polícia Federal, a denúncia da Procuradoria-Geral da República, ele encabeçou uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, dentre outros crimes. É isso aí. 6 em cada 10 brasileiros. Vamos lá, falta só um pouquinho, né? 6 em cada 10 brasileiros apoiam a redução da jornada de trabalho. Sim, tá certo. Quem são os outros 4? Quem tem dinheiro só pode, né? Porque a escala 6 por 1 é uma escala extremamente exaustiva, isso tem que mudar. É uma escala onde você não tem tempo. Você trabalha muito, 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 não tem tempo, levando em conta o deslocamento da população brasileira, levando em conta quanto tempo essa galera passa para ir, para vir, né, que é o deslocamento. Um dia só na semana para resolver sua vida. Geralmente, se for mulher, a maior porcentagem dela trabalha quando volta para casa 4 horas a mais do que o homem. Não dá, não dá. É uma escala surreal, uma escala escravista, é uma escala que vem ali do fim da Segunda Guerra Mundial, que essa escala ela não acabou aqui no Brasil, ela tem que acabar mesmo, tem que mudar essa escala. E geralmente são em trabalhos onde você está em escala de 8, 9, 10 horas por dia. Há empresas Brasil afora que tem uma escala de 10 por 1. Já pensou trabalhar 10 dias na semana e folgar um? Meu Deus, não, tem que mudar mesmo. Um levantamento feito pela Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados mostra que 66% dos brasileiros são favoráveis à redução da jornada de trabalho de 44 horas semanais. Segundo a pesquisa, 27% são contra a diminuição. Rapaz, quem são? 5% não são nem a favor nem contra, que são ricos esse aqui. 3% não souberam responder. Tem que acabar a escala 6 por 1, é uma escravidão. Educação, tem muita gente ganhando dinheiro com a educação, mas não é em professor, não é o professor. É exatamente isso. O setor de educação movimenta bilhões de reais por ano e não se trata apenas do setor privado tradicional, como as redes de ensino privada, cujo lucro é expressivo e amplamente conhecido também no campo das políticas públicas educacionais. Há quem lucre muito, sem jamais ter pisado numa sala de aula. Porque a escola, ela é uma empresa tanto quanto outras e a gente sabe que uma das profissões que está gerando falência, que está indo a um colapso, é a profissão de professor mal remunerada, problemas com estrutura de carreira, trabalhos exaustivos. Muitos colegas, eu sou professora, eu vivo essa realidade, muitos colegas, eles trabalham 40, 60 horas semanais. Tem professores que eu conheço que trabalham 80 horas semanais, é desgastante demais, ok? E vem aqui esse artigo maravilhoso que está lá no ICL Notícias, que é um site muito bom de você acompanhar, ele não tem propaganda, já é uma coisa maravilhosa. E lá tem esse artigo maravilhoso, né? Que é do Walter Matos da Costa, que conta aí a questão da falência da profissão de professor, né? Aí, ó, desvalorização salarial, condições precárias, falta de reconhecimento social afasta os docentes da sala de aula. O interesse do estudante para se formar na profissão de professor também está caindo muito. A previsão é que tenhamos um apagão de professores nos próximos 15 anos. Gente, isso é só uma geração. Uma geração. Nas universidades, a gente tem aí uma crescente
diminuição de alunos dentro dos cursos de licenciatura. Tá complicado. Fora os estados, DF, municípios, com relação à promoção da carreira do professor. Aposentados do INSS não precisa devolver dinheiro da revisão da vida toda, decide STF, né? Não há direito de recalcular o benefício, mas quem já recebeu aumento não precisa devolver. Ok? Isso é bom. Já pensou você ter que devolver o dinheirinho que você recebeu? E o aposentado ele precisa de mais, né? A Apple, para poder fazer desvios das tarifas aí com relação aos Estados Unidos, mandou 1,5 milhões de iPhones para a Índia e da Índia mandar para os Estados Unidos para não pagar os impostos à China. E para finalizar, nós temos aí o Donald Trump querendo que a Apple volte a produzir nos Estados Unidos. Só que, gente, quando essas empresas elas vão para o sul global, né? A gente está falando aí do México para baixo, Sudeste Asiático, eles vão atrás de benefícios fiscais, mão de obra grátis praticamente, né? Mão de obra barata, fugindo justamente das questões de mão de obra cara, leis que os Estados Unidos têm, enfim, outras coisas mais. Se essas empresas voltam e se instalam nos Estados Unidos, os aparelhos lá vai ficar mais caro. E o Trump ele quer isso. O mesmo problema aconteceu com a Jeep. A Jeep ela produz os seus carros no México, tá? E quando você põe essas tarifas, quando o carro chega nos Estados Unidos, ele chega mais caro. Vamos suponhamos, se um carro ele custava 60 mil dólares, ele passa a custar 80, 100 mil dólares, dependendo da marca, modelo e assim vai, tá? Trump quer que a iPhone seja feito nos Estados Unidos, mas o aparelho vai custar 3 vezes mais, diz analista. Aqui, ó. Com custos trabalhistas e dificuldade de transferir a complexa cadeia de produção do aparelho da China para os Estados Unidos, encareceriam a operação, segundo especialistas. Olha aqui. Transferir a produção dos iPhones da China para os Estados Unidos é improvável a curto prazo e faria o aparelho custar 3 vezes mais. Ok? O alerta surge em meio à guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Nessa quinta-feira, Donald Trump impôs uma tarifa de 145% sobre os produtos importados da China e a China, em resposta, tacou-lhe 125%. E é isso, gente. Por enquanto, é isso. Na próxima, a gente volta aqui semana que vem e tem mais notícias para vocês desse mundo muito louco que é esse mundo da geopolítica. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Passei 7 minutinhos da meta, mas na próxima a gente faz isso. Se você quer ler mais sobre todo esse conteúdo que está aqui e muito mais notícias, eu vou deixar o materialzinho aqui embaixo. Você só vai lá e clica e vai lendo todas essas notícias. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau!